tarde, cumprimento a todos com a paz do Senhor e estaremos dando início hoje ao estudo da Palavra do Senhor, como eu já havia falado, sobre a humanidade do Senhor Jesus Cristo, o lado humano de Cristo. E nós sabemos que a Bíblia fala que é um propósito para todas as coisas. E devemos entender o propósito desta humanidade do Senhor Jesus Cristo. Ele poderia simplesmente ter nos redimido, Deus poderia simplesmente ter nos salvado de várias outras maneiras, porque a palavra em Efésios fala sobre a multiforme sabedoria de Deus. A Bíblia fala em 1 Pedro sobre a multiforme graça de Deus. A Bíblia fala sobre a onipotência de Deus, a sabedoria, a onisciência dele. Então Deus poderia ter usado de muitos aspectos para nos redimir, para nos libertar, mas Ele procurou usar de uma forma totalmente, como que eu posso falar, que verdadeiramente confunde as pessoas sábias, como diz as Escrituras, confunde verdadeiramente as pessoas que não entendem essa simplicidade poderosa de Deus em agir, em trabalhar. A gente vê que Ele agiu de uma maneira muito simples, mas Ele agiu de uma forma poderosa. Ele se esvaziou e Ele se fez homem. A palavra diz em Filipenses aqui, capítulo 2, eu quero estar lendo com vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Diz assim: mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se obediência até a morte e morte de cruz. Nós vemos que a palavra ela é bem clara quando ela aponta, ela nos faz referência em relação à humanidade de Cristo. A palavra diz em Mateus capítulo 1, sobre a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A palavra fala de Jesus Cristo como filho de Maria, filho de José, mas nós temos que verdadeiramente entender esse aspecto do esvaziar de Deus, do esvaziar verdadeiramente dessa sabedoria, desse conhecimento para poder adquirir, depender do Espírito Santo. A palavra diz lá em Isaías capítulo 50, que ele faz uma referência interessante acerca dessa humanidade do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que eu quero estar lendo com vocês em nome do Senhor Jesus, que é Isaías capítulo 50, versículo 4, que fala assim: é pois o eterno Deus que concedeu-me a língua dos instruídos, para que eu saiba o que dizer ao que está cansado. E é muito interessante porque em Mateus capítulo 11, ele mesmo declara: vinde a mim, vós que estáis cansado. Então nós vemos essa palavra que se refere a quem? Ele se refere ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que Deus deu língua instruída, Ele colocou as palavras nos lábios do Senhor Jesus Cristo. E Ele fala: Ele me acorda todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu possa escutar como discípulo. E segundo o Evangelho de Marcos, capítulo 1, a Bíblia fala, se não me engano, no versículo 35, deixa eu até verificar aqui em nome do Senhor Jesus. 35, de madrugada, em meio à escuridão, Jesus levantou-se, saiu da casa e retirou-se para um lugar deserto, onde ficou orando. Então nós vemos que essa palavra se refere a Jesus Cristo, onde Ele declara que Ele me acorda todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu possa escutar como discípulo. E nós vemos que Marcos ele faz referência também a esta palavra sobre a humanidade, que ele acordava mais ou menos às 5, 6 horas da manhã, onde ele ficava em comunhão com o Pai, buscando a direção, a vontade, sendo ministrado pelo Pai e pelo Espírito Santo para poder fazer a obra.
E a Bíblia fala sobre a questão de discípulo. Discípulo é aquele que segue o mestre, que imita, né, o mestre, segue os passos verdadeiramente do mestre ali, que no caso, ele está seguindo os passos, ele está seguindo a direção, à vontade de Deus, na comunhão e direção do Espírito Santo. E ele fala, o Senhor Deus, Ele abriu-me os ouvidos, e eu não fui rebelde, nem me afastei. Ofereci as costas aos que me feriram, e a minha face aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e me cuspiam. Essa palavra ela é muito tremenda, porque nós lemos também o Salmo 22, que fala sobre essa parte humana de Jesus Cristo. Então nós devemos entender que Ele não sofreu como Deus, Ele não sofreu como uma pessoa divina, Ele sofreu como um homem. Ele suportou as afrontas, Ele suportou, Ele venceu as tentações como um homem. Então a palavra aqui fala que ele aprendia, Ele o Senhor abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde e nem me afastei. A palavra fala em Lucas, e essa palavra ela é bem tremenda, porque fala justamente a respeito do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, né? Que a palavra fala que ele crescia, né? Ele crescia em sabedoria, ele crescia em conhecimento, ele ia crescendo em graça e estatura perante Deus e perante os homens também. Então nós vemos Jesus Cristo como uma pessoa, ele se desenvolvendo como uma criança, como uma pessoa normal. Ele precisou aprender, ele precisou ser ensinado, ele precisou ser ministrado, mas com uma diferença, né? Ele foi uma criança totalmente submissa, uma criança totalmente obediente. É interessante porque desde a infância ele já tinha um foco, já na palavra diz que no tempo das festas dos judeus que subiam, né, para Jerusalém, então eles passavam algum tempo ali, ele foi para o templo ali fazer a vontade do Pai, e onde ele foi encontrado debatendo com alguns fariseus. E os fariseus ficaram admirados pela sabedoria dele como criança, né? Porque ele fazia pergunta, as pessoas faziam pergunta para ele, respondia de uma forma muito sábia e muito inteligente. Então nós vemos que ele mesmo como homem, Deus abençoou a vida dele tremendamente, glórias a Deus. Então eu estou falando isso para você poder entender um pouquinho o quanto Jesus Cristo ele necessitou como homem da presença de Deus e do Espírito Santo. A palavra diz em Isaías capítulo 61, né? E o seu Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres e a libertar os quebrantados de coração. Então nós vamos aqui mais uma vez falando sobre o que? Sobre a humanidade do Senhor Jesus Cristo, onde ele dependia do Espírito Santo, da unção de Deus sobre a vida dele para pregar a palavra, onde dependia do poder de Deus para curar, para poder libertar as pessoas, trazer restauração. A palavra também fala lá em Isaías capítulo 11, que o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, de conhecimento, o Espírito de conselho, o Espírito de temor do Senhor. Então nós vemos, né, o quão ele precisou ser verdadeiramente ensinado, ser capacitado por Deus, pelo Espírito Santo. Então ele, sendo uma pessoa divina, ele se submeteu à vontade do Pai, se submeteu ao Espírito Santo. Por isso que a palavra diz que ele não teve como usurpação ser igual a Deus, ele não se apegou a essa questão da divindade, mas ele aceitou o lado humano, ele aceitou ser uma pessoa normal, para ir crescendo e sendo aperfeiçoado, né, para que viesse participar daquilo que das nossas dificuldades, entender as nossas dificuldades, entender as nossas limitações, as nossas provações, as tentações que nós vivemos. Então por isso que a Bíblia, ela fala que, portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou desta mesma condição humana. E a Bíblia fala, por este motivo, era vital que ele se tornasse semelhante entre seus irmãos em todos os aspectos,
nós vemos que ele se tornou, ele se fez uma pessoa de carne, como eu e você. E a Bíblia diz que ele foi semelhante a nós em todos os aspectos que você pode imaginar. Ele foi semelhante a mim e a você. E a Bíblia diz, a fim de que pudesse constituir-se sumo sacerdote misericordioso, leal em relação a Deus, e pudesse realizar propiciação pelos pecados do povo, considerando, portanto, tudo que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer todos aqueles que semelhantemente estão sendo atacados pela tentação. Então nós vemos somente uma pessoa, ela pode entender o sofrimento da outra. Somente uma pessoa que passou por dificuldade, por luta, tentação, provação, problemas, pode entender verdadeiramente o que a outra sente, a dificuldade, as limitações, pode entender a questão emocional, enfim. E Jesus, ele passou por tudo isso, mas a Bíblia diz sem pecar. Então por isso que ele é a pessoa perfeita para interceder por nós, à destra do Pai, porque ele entende você plenamente, ele entende as tuas fraquezas, ele entende as tuas limitações. Por isso que a Bíblia diz, o homem pode cair 7 vezes, mas em todas o Senhor levantará. Um cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. A palavra diz que Deus, ele é rico em misericórdia, e a misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos. Não importa o que as pessoas falam a teu respeito, não importa a maneira que as pessoas julgam, que elas falam da sua vida, quando você tropeça, você está fraco. A Bíblia diz que Deus é amoroso e misericordioso, Ele está sempre pronto para te socorrer. A Bíblia fala em Oséias que Ele é Deus e não homem. Embora aqui está falando de Deus, o nosso Pai, então Ele se fez homem para entender verdadeiramente o teu coração, para entender verdadeiramente os teus pensamentos, os teus sentimentos. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4 que Ele foi tentado pelo diabo em forma humana. Então nós vemos que Ele venceu a tentação contra Satanás no deserto. Ele não venceu como divino, Ele não venceu como Deus, Ele venceu como homem. Isso para provar, para mostrar para mim e para você que nós somos mais do que vencedor, porque Ele venceu para nos tornar vencedores também contra todos os ataques do diabo. A Bíblia fala, irmãos, em Hebreus capítulo 5, que durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em clamor com lágrimas, aquele que o podia salvar da morte. Então somente uma pessoa verdadeiramente, que como nós, limitado, tem uma vida no corpo que está sujeito à morte. Deus, Ele não morre, Deus, Ele é eterno, Ele é divino, Ele está acima da morte, acima de tudo. Então Jesus, quando Ele se fez homem, Ele estava limitado a essa questão da morte também, como a própria palavra diz, amém? Então fala aquele que podia salvar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão, mesmo considerando o fato de ele ser o Filho de Deus, aprendeu obediência por intermédio das aflições que padeceu. E essa palavra, ela é muito maravilhosa, porque não que Jesus Cristo ele fosse um filho desobediente, um filho rebelde, mas ele teve que aprender algo muito tremendo como um homem. Ele teve que aprender verdadeiramente o que é obedecer, o que é se submeter a Deus, sendo tentado, sendo provado, sendo ali perseguido, sendo afrontado, sendo verdadeiramente ridicularizado pelas pessoas. A própria família não acreditava nele, a própria família zombava dele. E a Bíblia diz que ele foi fiel até a morte, ele foi obediente até a morte. Por isso a Bíblia diz que ele aprendeu obediência por intermédio das aflições que padeceu, para que ele possa salvar você, para que ele possa te socorrer no tempo de necessidade. Quando você estiver passando por luta, por provação, independente do tamanho, independente do nível que seja, não esqueça que Jesus Cristo, Ele passou pelas mesmas lutas que você e por lutas maiores.
Então nunca ache que Deus não te entende, nunca pense que Deus não está te entendendo, te ouvindo. Eu não sei o que possa passar pela tua mente, pelo teu coração. Eu não sei o que o inimigo possa tentar colocar dentro de você. Mas a realidade é que Deus, Ele sempre está pronto para te socorrer, porque Ele te entende. Ele compreende a tua dor, Ele compreende a tua aflição, Ele compreende as tuas limitações. Então, quando você verdadeiramente decide acreditar no amor de Deus, na misericórdia do Senhor para com a tua vida, a Bíblia diz que Ele é o teu socorro bem presente no momento de luta, no momento da aflição. Então não esqueça que tem um Deus que Ele olha, Ele zela por você. Não esqueça que tem um Deus que Ele mesmo falou: se passar pela água, você não vai submergir, pelo fogo, você não vai se queimar. Ele é um Deus presente a cada momento na tua vida. Então permita verdadeiramente ser esse Deus, que cuida, que te fortalece. Não olhe para a circunstância. E não olhe, eu repito, não olhe para Deus simplesmente como uma pessoa divina, uma pessoa que está assentada à destra do Pai. Olhe para Ele também como um homem que passou por tudo por amor a você. Um Deus que Ele saiu do seu trono, Ele se esvaziou para poder ser participante da nossa humanidade, ser participante do nosso sofrimento, de nosso estilo de vida. A Bíblia diz que Ele teve fome, a Bíblia diz que Ele sofreu, a Bíblia diz que Ele chorou, a Bíblia fala que Ele teve sono, a Bíblia diz que fala que Ele teve sede. Isso mostra, prova a humanidade do Senhor Jesus Cristo. E o que as pessoas tentaram te falar ao contrário disso, não aceita, porque o apóstolo João fala que aquele que não crê em Jesus Cristo como homem, esse é o espírito do anticristo. Então você não pode crer nele somente como divino, mas crer nele como Deus homem também. Porque isso vai fazer uma diferença na tua vida e vai fazer uma diferença na tua fé. A sua fé vai ser avivada pelo poder do Espírito Santo. Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele testificará Jesus Cristo em teu coração. Ele revelará Jesus Cristo em teu coração. Mas para isso você precisa aceitar esse aspecto da vida do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu peço que Deus, Ele ilumine os olhos do teu coração, Ele aperfeiçoe o teu entendimento, a tua sabedoria, Ele acrescente em você fome e sede de justiça. A palavra fala que nós temos que crescer na graça e no pleno conhecimento do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Então peça ajuda, busque no Senhor, para que venha te revelar o Espírito Santo, para que venha revelar Jesus Cristo na tua vida. O apóstolo Paulo, ele orou na carta aos Efésios, pedindo a Deus Pai que concedesse o Espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele, de quem é o Senhor Jesus Cristo. Você tem que ter esse conhecimento, essa revelação, a qual o Espírito Santo, ele pode revelar na tua vida. E se muitas pessoas não crêem no Espírito de revelação, eu falo do Espírito Santo, ele vai trazer, não falo de uma revelação, onde você vai trazer revelações de visão, eu falo uma revelação nas Escrituras, que vai te levar a conhecer, te levar a experiências com Ele. E isso vai fazer diferença na tua vida, fazer diferença na tua fé, na tua caminhada, e você vai ser uma bênção para muitas outras pessoas, para a tua família também, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu peço que Deus te abençoe, abençoe o teu lar abundantemente, abençoe toda a tua família, os teus amigos, e que você possa, em nome de Jesus Cristo, dividir essa mensagem, esse estudo, com muitas outras pessoas que precisam saber um pouco mais do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então hoje nós abordamos aqui um pouco a respeito da humanidade, do propósito da humanidade de Jesus. E o propósito foi para verdadeiramente ele não somente participar dessa humanidade, mas ele entender, ele viver, ele sofrer juntamente conosco, ele entender o que nós passamos como pessoas limitadas,
Amém? Então Ele te entende, pode ter certeza disso, que esse foi um dos propósitos, para poder te entender, para poder compreender verdadeiramente o que você sente, o que você passa, embora Ele seja onisciente. Mas somente quem passou pode entender verdadeiramente o que é ser tentado, provado, o que é ser oprimido. Mas como Jesus venceu, Ele garante a tua vitória também. Por isso que a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu. Ele te torna um vencedor também pela tua fé nele, no poder de Deus, na pessoa do Espírito Santo. Que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. E se você precisa de um milagre na tua vida, eu já profetizo em nome de Jesus sobre a tua vida, o teu lar, este milagre. E eu tenho certeza, se você crê, abrir o teu coração, hoje Deus começa a mudar a tua vida, a tua história. E eu falo espiritualmente, porque eu sei que as outras coisas vão ser acrescentadas sobre você, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.